Livro de Marcos, capítulo 3, no verso 13. Aleluia, louvado seja Deus. Neste momento, nós já falamos com Jesus, nós já louvamos ao Senhor. Agora chegou o momento do Senhor falar com nós. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. O irmão está procurando ainda? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então dá uma salva de palmas, porque Jesus é aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Marcos. Louvado seja Deus. Versículo 13. Irmão, lê aqui, ó. Glória a Deus. Se o irmão quiser ler, pode ler aqui, ó. No 13:3. Eleição dos 12. Glórias a Deus. Isso. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Subiu ao monte e chamou para si. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O irmão já conseguiu encontrar? Então vamos ler. A palavra diz, no livro de 13 de Marcos, no capítulo 13, que diz: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Só tem. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Pode sentar, pode levantar as mãos e pode glorificar o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nesta noite, ela está falando a respeito da eleição dos 12. Aleluia, Pai. A palavra do Senhor faz saber, irmãos, aleluia, a qual todos nós sabemos que Jesus, ele teve um ministério terreno aqui nessa terra, apesar, irmãos, de nosso Jesus ser celestial, mas ele passou por esta terra para fazer a obra do Pai, para trazer, irmãos, o verdadeiro evangelho, uma palavra de salvação para salvar a humanidade, a qual estava perdida no pecado, a qual estava condenada à morte, a qual eu, você, nós todos, aleluia, estava perdido, distanciado do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai saber que para isso Jesus foi enviado aqui nessa terra, para resgatar as almas que estavam perdidas, para resgatar as almas que estavam condenadas à morte. E a palavra do Senhor vai saber que a preocupação do Senhor Jesus sempre foi pregar a palavra do Pai. A preocupação do Senhor Jesus nessa terra nunca foi ser um famoso, apesar dele ser o Filho de Deus. Aleluia, que toda a glória, toda a honra, todo louvor pertence a Ele. Ele nunca procurou ser famoso. Ele nunca procurou, irmãos, aleluia, se mostrar grande, apesar de ser o Filho de Deus. Não, a preocupação dele sempre foi com as almas perdidas. E porque, irmãos, aleluia, ele tinha uma grande preocupação com as almas, porque ele sabia, irmãos, aleluia, que uma alma tem muito valor. Uma alma, irmãos, aleluia, ela tem um preço, irmãos, aleluia, a qual não temos explicação. Então a palavra do Senhor vai saber que Jesus preocupava grandemente com as almas perdidas. E ali a palavra diz que ele não parava. Ele ia para um lado, ele ia para o outro, ele falava do reino do céu. O assunto do Senhor Jesus sempre foi o reino do céu. Louvado seja Deus, aleluia. O assunto do Senhor Jesus, aleluia, era falar
do reino do céu, do lugar que estava, aleluia, preparado para aqueles que obedecessem a palavra do Pai. E a palavra do Senhor fala que ele não parava, ele ia para um lado, ele não tinha descanso. Irmão, nós estamos vivendo num tempo que nós estamos cansados demais. Muitas das vezes, irmãos, aleluia, achamos difícil sair durante um dia para fazer uma visita. Às vezes achamos difícil, né, irmãos, aleluia, viajar uma distância mais longa que o Senhor nos manda para ganhar alma para o Senhor. Às vezes achamos difícil, né, irmãos, levantar de madrugada para falar com o Pai. Às vezes achamos difícil ir para a casa do Senhor e dobrar o joelho, orar 1 hora, 2 horas. Às vezes achamos difícil, né, irmãos, aleluia, pregar para o companheiro de trabalho. Às vezes achamos difícil pregar para uma pessoa só porque ele tem uma posição e se diz uma pessoa rico. Muitas das vezes, né, irmãos, temos tanta dificuldade em pregar o evangelho, e Jesus pregava constantemente, ele não cessava de pregar. Louvado seja Deus, aleluia. E a palavra do Senhor faz saber, né, irmãos, aleluia, que ali Jesus sabia que ele já tinha passado por momentos difíceis, por momentos dolorosos. E a palavra do Senhor faz saber que Jesus sabia que estava chegando o momento de ele voltar para o Pai. E a palavra do Senhor faz saber, aleluia, veja a preocupação do Senhor Jesus. Ele poderia ficar na dele e dizer: não, eu vim aqui, meu Pai enviou, eu já fiz a obra, eu já cumpri meu ministério, agora eu vou voltar para o meu Pai e vou ficar tranquilo. Não, mesmo ele sabendo que ele ia voltar para o Pai, ele continuava preocupado com as almas que estavam perdidas. Louvado seja Deus, aleluia. E ali, né, irmãos, foi onde ele pegou e chamou ali os 12 discípulos, glórias a Deus, para ter uma conversa com os discípulos. Você pode ver que disse: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Aleluia, glórias a Deus. Ele chamou aqueles 12 discípulos para o monte, glórias a Deus, e disse para os discípulos: vamos para o monte. Eu preciso ter uma conversa com vocês. Irmãos, nessa noite o Senhor tem uma conversa comigo. O Senhor tem uma conversa com você. Alabaço, me declara. Deus. Se você é discípulo do Senhor, pode crer que Ele está te chamando também nesta noite. Louvado seja Deus, aleluia. E Ele chamou ali os discípulos para o monte. Irmãos, aleluia. Não saindo da palavra, né, irmãos, aleluia, eu gostaria de dizer: muitas das vezes, irmão, nós estamos vivendo num tempo, glórias a Deus, que existe muitas pessoas que só sabem falar em monte. Vamos para o monte, vou orar no monte, vou fazer campanha no monte, vamos fazer culto no monte, vamos fazer isso e fazer tudo no monte, glórias a Deus. Irmãos, preste atenção. A palavra do Senhor, ela fala que Jesus chamou aqueles 12 para ter uma conversa com eles no monte. Mas isso não significa que o Senhor mandou ninguém para o monte. Louvado seja Deus. Irmãos, muitas das vezes as pessoas saem para o monte e vai passar uma noite, uma madrugada no monte, está correndo risco. Porque, irmãos, aleluia, no monte significa mato, lugar deserto, lugar escuro, lugar de perigo, lugar de bicho. Glórias a Deus. A palavra do Senhor faz saber que Jesus, Ele chamou, e sempre a palavra do Senhor fala em vários lugares na palavra que o Senhor orava no monte, que o Senhor estava no monte, que o Senhor retirou e foi para o monte. Mas saiba por que Jesus sempre estava no monte: porque Ele não tinha casa para ele morar. Ele não tinha casa para morar, que a palavra do Senhor chega a dizer que o Filho de Deus, ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Louvado seja Deus. Então, sabemos, né, irmãos, aleluia, que eu, você, nós temos a nossa casa. E quando Jesus disse, aleluia, para nós orar, Ele não falou: vai, meu filho, orar no monte.
Vai, meu filho, fazer campanha no monte. Isso não existe na palavra de Deus. Ele ia porque ele não tinha casa para ele morar. Então, ele orava no monte. Ele tinha os momentos de particular, de intimidade com o Pai nos montes. Mas se ele tivesse uma casa como eu e você tem, é claro que ele também ia orar na sua casa. Porque a palavra do Senhor disse, Jesus ordenou sim, que você ore. Ele disse, entra no seu quarto, fecha a tua porta e busca o Pai que está em secreto. E quando o Senhor fala comigo, com você, para nós entrar no nosso quarto e fechar a porta e falar em particular, em secreto com o Pai, isso Ele está mostrando o cuidado, o zelo que Ele tem com você, meus irmãos, o zelo que Ele tem com cada um de nós. Porque se Ele falasse, vai para o monte, vai orar no mato, aleluia, daí a pouco podia acontecer o pior com você e poderia dizer assim, foi o Senhor que mandou, para se culpar o Senhor. Mas o Senhor, Ele não te lança na frente de perigo, Ele não te manda você, aleluia, por os lugares, aleluia, que não tem ali um conforto, não. O Senhor te mandou entrar no quarto e fechar a porta. Hoje as pessoas não têm prazer de orar nem dentro do seu quarto, muito menos dentro de um templo, e fica procurando um mato. Isso significa atentar a Deus, porque o Senhor está mandando entrar no teu quarto e fechar a porta. Então a palavra do Senhor vai saber que Ele subiu ao monte como sempre e chamou os discípulos, aleluia, para conversar com eles. Você acha que se Ele tivesse uma casa igual você tem? Glorifica a Deus porque você tem. Aleluia, mas não é minha de aluguel, é sua. No momento que você tem, ela é sua. Você tem ali liberdade de fechar a porta, falar com Deus, receber a voz de Deus, falar e sentir a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Se Ele tivesse, Ele ia falar com os discípulos, vem cá, João, vem cá, Pedro, vem cá, Tiago. Ia falar com todos os 12, vem aqui. Ia lá para casa dele, para o quarto, e ia ali conversar com ele. Mas para isso Ele chamou para o monte, porque ele não tinha casa. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que ali Ele chegou naquele monte e chamou para si o que Ele quis. Glórias a Deus. E Ele disse assim para os discípulos, olha, com certeza, em outras palavras, né, não está falando desta maneira, mas em outras palavras Ele quis dizer, olha João, olha Pedro, olha Tiago, ó, o seguinte, o meu ministério está findando aqui na terra, mas a palavra, ela não pode parar de ser pregada. Então eu vou te colocar agora, vocês, uma responsabilidade. Daqui para frente vocês vão pregar o evangelho do meu Pai. Daqui para frente vocês vão falar da salvação. Daqui para frente vocês vão mostrar para este povo que existe o reino do céu, que é necessário glória a Deus, aleluia. Ali Ele estava colocando uma responsabilidade sobre os ombros de cada discípulo. Você acha, meu irmão? Nós achamos que no momento que nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus, nós não temos uma responsabilidade nos nossos ombros? E como tem, grande. Ai de mim se eu não fazer como o Senhor mandar. Ai de ti se você fazer contrário à vontade do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai saber que Jesus estava sempre preocupado com a salvação das almas. E no momento que Ele ali separou os discípulos, ordenou que eles fossem também levar, aleluia, Ele disse, vai ali nas ovelhas perdidas da casa de Israel, vai lá nas ovelhas perdidas. Ovelha perdida significa as almas que estão perdidas neste mundo, perdidas nos vícios, perdidas no pecado, perdidas no adultério, na prostituição, neste mundão perdido aí. E Jesus diz para os discípulos, vai, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso continua, ali dá para nos sentir a preocupação de Jesus com as almas perdida. Louvado seja Deus. É o que hoje, ultimamente, nós não estamos vendo mais pregadores preocupados com almas perdidas. Muitos estão preocupados com
Senhor. Muitos estão preocupados com as ovelhas para dar lucro próprio para você. Muitos estão preocupados ali que o templo que as ovelhas vêm para trazer dízimo, oferta e dinheiro. Mas não é para isso que Jesus mandou os discípulos, não. Ele disse: vai em busca das ovelhas perdidas para entrar no reino do céu. Louvado seja Deus. E ele disse mais, aleluia: ide para as almas perdidas e pregai para elas o reino do céu. Louvado seja Deus. Jesus mandando os discípulos pregar o reino do céu para as ovelhas perdidas. Hoje, glórias a Deus, você às vezes ali com luta, com sacrifício, você consegue convidar uma ovelhinha perdida que está ali cansada, sofrendo, quem sabe nos vícios, quem sabe briga no lar, briga na família, tanta confusão na vida. Aquela ovelhinha está cansada, está perdida, está sofrida. Às vezes você vai e leva o evangelho, e aquela alma ali arrastando vai para o templo, e quando ela chega ali, ela precisa de ouvir falar do reino do céu, porque é no reino do céu que ela vai encontrar descanso, alívio para a sua vida. Não, quando chega lá no templo, só escuta falar em dinheiro, continuadamente, só engali, ouve falar em prosperidade, irmãos. A maior prosperidade que Jesus mandou pregar na Sagrada Escritura chama Reino do Céu, o lugar da riqueza eterna, da riqueza celestial, da riqueza que não tem fim, aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, ela chega, aleluia, comparar a riqueza deste mundo. O apóstolo Paulo, ele comparou a riqueza deste mundo como esterco. Louvado seja Deus. E quantos pregadores estão aí pregando? É prosperidade para lá, é prosperidade para cá, e não sei o que tem. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Fala que Deus vai te dar tudo, mesmo que Deus manda falar: conserta-te, porque o Senhor quer te dar salvação. Mas lá só entra lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Então Jesus estava instruindo os seus discípulos para que fosse ante as ovelhas perdidas da casa de Israel e que fosse pregar o reino do céu. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, então a palavra do Senhor faz saber. O que me chama a atenção, você pode ler que fala: e subiu ao monte e chamou para si o que ele quis. O Senhor não chamou todo mundo para pregar o evangelho, não, igreja do Senhor. O Senhor não chamou todo mundo para pregar o evangelho, não. O Senhor chamou para pregar o evangelho somente aquele que ele quis. É verdade. E quem são aqueles que ele quis? Os verdadeiros discípulos. Louvado seja Deus. A palavra diz que a eleição dos 12. Ele chamou os 12 discípulos para pregar o reino do céu. Ele chamou somente aquele que ele quis. E por que aqueles que ele quis? Porque ele chamou os discípulos, porque ele conhecia. Jesus conhece quem é discípulo dele. Jesus conhece quem faz a vontade dele. Jesus conhece quem tem compromisso com ele. Jesus conhece quem tem responsabilidade com a palavra dele. É verdade. Ele canta arabaço, ele derrama. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor disse, glórias a Deus, e nomeou 12 que estivesse com ele e mandasse pregar. Preste atenção. Primeiramente ele chamou quem ele quis. O mundo está cheio de pregadores que não é o Senhor que quer, e ele está pregando. Porque todos aqueles que pregam a palavra torcida, mentirosa, não é Jesus que chamou ele. Não é Jesus que escolheu ele. Jesus escolheu quem ele quis. Jesus escolheu o discípulo. E quem é discípulo que Jesus chamou? O verdadeiro discípulo tem compromisso com Deus. O verdadeiro discípulo tem compromisso com a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo, ele tem compromisso, não é com nada terreno, não. Ele tem compromisso com o reino do céu. Louvado seja Deus, aleluia. Então você pode ver que primeiramente
quis. Ele não chamou todo mundo. Hoje todo mundo está pregando o Evangelho. Esse todo mundo não é chamado de Jesus. É verdade. Esse todo mundo é chamado do inimigo, que prega contra a palavra, que prega contra a verdade, que está com a verdade na mão e prega contra ela, prega mentira, prega que pode tudo, prega que não tem nada a ver, o que tem não tem problema, aleluia, glórias a Deus, que pode tudo, como já disse, pode tudo, mas não pode entrar no céu, porque esses pregadores são os pregadores, todo mundo. Aleluia, Jesus não chamou todo mundo veio de fora. Jesus chamou o discípulo. E se você é discípulo, bate palma que Jesus te chamou. E louvado seja Deus, aleluia. E a palavra do Senhor, primeiramente, faz saber que Ele chamou quem Ele quis. E depois que Ele chamou quem Ele quis, qual foi a ordem dele? Aleluia, glórias a Deus. E nomeou 12 para que estivessem com Ele. Irmãos, para pregar o Evangelho você tem que estar com Jesus. É verdade. Não adianta, aleluia, eu querer pregar o Evangelho de Jesus se eu não estiver com Jesus. É verdade. Não adianta eu querer falar da palavra de Deus se eu não estou com Deus. Não adianta eu querer falar do céu se o céu não é para mim. Não adianta, irmãos, aleluia, eu falar que Jesus é maravilhoso se eu não agrado Ele. Então a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor chamou, aleluia, para que estivesse com Ele e fosse pregar. Prestou atenção? Primeiro Ele chamou quem Ele quis. E depois Ele nomeou que era, antes de ir pregar, nós temos que estar com Jesus. Que hoje tem um bocado de pessoa que está indo pregar, mas não está com Jesus. É verdade. Fala baixo. Fala, pai. Fala mesmo. Me canta, labaço, e anda, bate palma que Jesus está em nosso meio. Me canta, labaço, e anda. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus. E nomeou 12 para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar. Irmãos, aleluia. Irmãos, não é difícil, glórias a Deus, é muito fácil, mas para nós enxergar e compreender quem são os que Jesus escolheu e quem são os pregadores que estão com Jesus pregando a palavra, é necessário nós ter o Espírito Santo. É verdade. Porque o diabo, ele veio, irmãos, aleluia, para enganar. E ele está enganando. A palavra do Senhor disse, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Glórias a Deus. Muitas das vezes, irmãos, aleluia, você olha no lugar, o que mais fala lá é o nome de Jesus, aleluia. Mas quem está falando o nome de Jesus nem conhece Jesus. Muitas das vezes você ouve, irmãos, aleluia, grita, sapateia, entrega recado, entrega profecia, entrega tudo, glórias a Deus. Mas nem sabe quem é Jesus. Porque não está com Jesus, está longe de Jesus. Glórias a Deus. Fala de Jesus, mas não obedece a palavra. Glórias a Deus. Fala que Jesus salva, mas ele não é salvo. Fala que Jesus, aleluia, tem algo precioso, mas ele mesmo não vai morar lá. Irmãos, a palavra do Senhor é um compromisso, é uma responsabilidade. Para mim falar de Jesus para você, eu tenho que conhecer Jesus. Para mim falar que Jesus te salva, eu tenho que ser salva. Para mim falar que Jesus é Salvador, eu tenho que ter intimidade com Ele também. Louvado seja Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor nesta noite, ela está falando, glórias a Deus, que o Senhor escolheu os discípulos, uma responsabilidade. Sabe, irmãos, o que é responsabilidade? Glórias a Deus, imagina você estar num trabalho e daí a pouco o seu patrão chega até você e chama você e fala, a partir de hoje você vai ser o meu encarregado. Louvado seja Deus. Você leva um susto no momento, glórias a Deus, porque você vai imaginar, meu Deus, a minha preocupação, a minha obrigação agora, ela redobrou.
Antes você só trabalhava normal e ia embora. Mas agora você é responsável. Agora você vai ter que dar conta. Aleluia. O seu compromisso agora é muito maior. Porque se você não fazer da maneira que o seu chefe ordenou. Mas o seu chefe ordenou de uma maneira. Mas agora eu sou encarregado mesmo. Eu faço do meu jeito. Você pode ter certeza que no seu primeiro acerto você vai ser dispensado. Porque você vai ter que fazer segundo a vontade do seu chefe, do seu patrão. E se você não deu ouvido, você resolveu passar na frente, você pode ter certeza que você não vai permanecer. Ele vai te despedir do teu serviço, vai te mandar embora. Não é dessa maneira? E assim, se o homem aqui na terra, o homem terreno, fracassado, miserável, pecador, ele já tem essa autoridade. Você já parou e já pensou na autoridade que tem o Rei Jesus? Você já pensou do tamanho, do poder, da responsabilidade, quando você se torna um servo de Deus? Que você se torna uma serva de Deus? Que você se torna um obreiro na casa do Senhor? Que o Senhor te entrega uma responsabilidade nas tuas mãos? Você sabe que a palavra do Senhor está falando assim. Mas eu vou falar assim, não, agora eu sou pastor da igreja, eu vou fazer do meu jeito. A palavra fala que não pode. Aí você vai falar assim, eu que mando, né? Porque eu sou pastor, agora sim pode. E você libera tudo, você fica uma igreja liberada. Glórias a Deus. Você pode não ser dispensado hoje. Você pode não ser dispensado esse mês. Você pode não ser dispensado ano que vem. Quem sabe o Senhor vai te dar ainda longos anos de vida para tempo de você se arrepender. Mas se você não se arrepender, eu sou agora o comandante, eu que estou na frente, eu que mando tudo. E agora é desse jeito, você está ultrapassando as ordens do mestre. Glória, me canta lá, basúbia. E se você está, glória a Deus, aleluia. E se você ultrapassar os limites, as regras, as ordenanças do mestre, você pode ter certeza, pode passar 1 ano, 10 anos, 50 anos, ser obreiro, ser diácono, ser presbítero, ser missionária, ser evangelista, não importa o nome de cargo, mas pode ter certeza que o dia que chegar, o dia do acerto de conta, labaço me derrasse, o Senhor, na hora que você estiver, que eu estiver pensando, vou entrar para o céu agora, o Senhor vai falar, anjo, amarra de pés e mãos e lança na profundeza do abismo, porque esse eu não conheço. E por que não conhece? Porque não obedeceu às ordens de papai, porque passou na frente do chefe. Esse chefe manda, ele comanda. A casa de Deus tem ordem, a casa do Pai tem alguém que manda. Louvado seja Deus. E não adianta dizer que aqui é assim, que ali é diferente, não é de outro jeito não. A palavra de Deus é uma só. Antigamente a obra de Deus era feita de um jeito só. Hoje no lugar está de um jeito, no outro lugar está de outro jeito. E assim está seguindo sucessivamente. O mundo, o povo, a humanidade esqueceu. A casa de Deus tem dono. Ai, como a subia. A obra de Deus tem dono. Glórias a Deus que passa o tempo que passar. Está chegando o dia do acerto de conta. Papai chamou, ele te escolheu, ele te separou, mas é para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, é para pregar reino do céu, não é para pregar mundo, não é para pregar dinheiro, não é para pregar prosperidade não, que isso o Senhor sabe que você precisa, ele vai te dar, não vai deixar faltar nada. Por mais que nós não temos tudo que precisamos, que queremos, que desejamos, por mais que não temos riqueza, por mais que passamos necessidade, não tem problema, aqui tudo é passageiro, vai passar, o que importa é fazer a vontade de papai, que lá no céu vamos viver uma riqueza eterna para todo sempre. Louvado seja Deus, e a palavra do Senhor disse, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo, aleluia, o mundo está cheio de pessoas enfermas. Os templos estão cheios
pessoas doentes, está cheio de pessoas enfermas espiritualmente. Pessoa, irmãos, que está doente, que está na beira da morte, pessoa que está vivendo seus últimos momentos de vida espiritualmente. E o Senhor está dizendo que Ele chamou os discípulos, aleluia, e deu poder para curar essa enfermidade. Irmãos, como você vai curar uma enfermidade se você não é médico? Leva a palavra ela é remédio, ela cura, ela liberta, ela transforma a vida, ela fala, a palavra tem poder. A palavra do Senhor decide também expulsar os demônios. Irmãos, os demônios estão sentados. Os demônios estão sentados em muitos templos. Estão sentados num banco de mocidade. Os demônios estão sentados em cima de muitos altares. Os demônios estão pregando a palavra. Os demônios estão orando por revelação dentro dos templos. Os demônios estão entregando profecia. Os demônios estão louvando. E o povo está cego, não está vendo. Quando você vê alguém que não está com a vida enquadrado dentro da palavra de Deus, está doente, está enfermo, está precisando de libertação, então é necessário nós levar o remédio que cura, que é a palavra de Deus. Nós temos que levar a palavra de Deus que liberta. Os demônios têm que cair por terra através da palavra da verdade. Decanta, por isso a palavra do Senhor disse, glórias a Deus, louvado seja Deus, conhecereis a verdade libertará. Irmão, se não tiver a palavra de verdade, não tem povo liberto. Não tem pessoa doente, enferma, glórias a Deus, passando, saindo, e nunca se torna um homem, uma mulher convertida, porque está doente, porque está enfermo. E esta enfermidade, ela só é curada através da palavra de Deus. Eu falo, irmão, porque Jesus me curou, louvado seja Deus. Há 27 anos atrás, aleluia, eu era enferma espiritualmente. Eu vivia no mundo, no pecado, junto com meu esposo nos vícios. Vivia, irmãos, uma vida atrapalhada e era doente também. Sim, carnalmente, tinha enfermidade. No momento que eu ouvi a palavra, não foi palavra torcida, não. O cunhado do meu esposo pregou para mim. Ele pregou palavra dura, rígida, que está dentro da palavra. E quando ele pregou para mim, aquela palavra veio em encontro comigo, e naquele momento que eu aceitei aquela palavra do jeito que ela veio, louvado seja Deus, o Senhor me libertou do pecado, me libertou da vaidade, me libertou ali da vaidade, do mundanismo, ainda me curou do câncer, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Então, irmãos, por isso que hoje o mundo está cheio de pessoas enfermas, doente, oprimida. O diabo é uma casta maligna. Ele não larga o homem, ele não larga a mulher de maneira alguma. Ele pode parecer que sai, mas ele está sempre perturbando. Mas você quer ver você, sua casa, ser livre dessas castas malignas? Se entrega ao Senhor e viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela remete, ela cura as nossas enfermidades espiritual e também fisicamente. Só de eu aceitar Jesus como Salvador, a nossa filha, que era pequenininha naquela época, ela tinha 4 aninhos, ela tinha, irmãos, bronquite terrível, que o tempo dava uma mudada, ela já ficava prostrada, nós tínhamos que correr para o hospital. Só de eu aceitar Jesus, a palavra do jeitinho que ela é, a minha filha foi curada também para a honra e glória do Senhor. Irmãos, a médica já tinha dito que aquela criança nunca ia ser uma criança resistente, nunca ia poder andar descalço, nunca ia poder tomar nada gelado, nunca ia poder tomar friagem, ia ser uma criança muito delicada. Irmão, para a glória de Deus, está a nossa filha, neguinha forte, nem gripar quase não gripa, porque quando Jesus cura, Ele cura de verdade, porque então, irmãos, a hora não dá mais tempo, mas preste atenção, irmão, servir a Jesus significa, aleluia, renunciar a nós mesmos. Aquilo que nós fazíamos, que agradava a nós, aleluia, pronto, acabou, agora nós vamos viver para Jesus. O apóstolo Paulo disse, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, quando Cristo passa a viver na nossa vida,
vida. O desejo da nossa carne para as coisas do mundo acabou. Para a gente, aleluia, esse mundo não tem mais sentido. Nada chama atenção. O desejo está na oração, está na palavra, está perto do Pai. Quanto mais você fala com o Pai, mais Ele fala com você. E você vai passando cada dia ter mais intimidade com o Senhor. Glórias a Deus. A hora não dá mais, as palmas pode glorificar o Senhor. Porque o Senhor é Deus. Somente a palavra liberta, irmãos. Não adianta, glórias a Deus. Mas se pregar a palavra muito dura, vai todo mundo embora. No tempo de Jesus também foi. Jesus, quando pregou a palavra firme ali, todo mundo olhou para o outro e falou assim: nossa, muito dura essa palavra, não dá. Foi saindo por um. Foi todo mundo embora. Jesus deu uma olhadinha assim, cadê a multidão? Foi tudo embora. Olhou, estava só os discípulos. Jesus olhou, glórias a Deus. Aí os discípulos disseram: Senhor, o Senhor pregou meio duro aí, o pessoal foi embora. Olha aí, Senhor. Em outras palavras, quem sabe os discípulos quis falar: Senhor, dá uma maneirada aí, prega mais leve, porque desse jeito vai todo mundo embora. Ali Jesus olhou para o discípulo e disse: vós não quer retirar também? Vai. Aleluia, glória a Deus. Jesus não está preocupado com a multidão não, igreja. Jesus está preocupado com o homem e a mulher que abandona o pecado, que vive lavado e remido no sangue dele. Jesus está preocupado com a alma salva. Assim, o verdadeiro cristão, ele não preocupa com multidão não. Quem preocupa com multidão é porque tem interesse em coisas materiais. Mas aquele que preocupa com a sua alma, ele traz a verdade, não quer nem saber que se fica pouco, mas ele está fazendo, ele sabe que ele foi um discípulo, o Senhor confia nele, ele tem que pregar a verdade do seu amor. Aleluia, porque aquele que foi chamado por Jesus, escolhido por Senhor, aleluia, ele parece com Jesus, ele sofre como Jesus, ele é rejeitado como Jesus, ele fica sozinho como Jesus, mas ele nem preocupa, sabe por quê? Porque se estamos com Jesus, estamos com tudo. E as palmas podem louvar o Senhor. Mas nessa noite, aleluia, eu gostaria de saber, tem alguém nessa noite que você, quem sabe, ainda não aceitou Jesus, ou você já aceitou, ou você, quem sabe, um dia afastou dos caminhos do Senhor, pessoa que está alcançando a nossa voz, você quer voltar para Jesus, aceitar Jesus, não adianta, o caminho do céu não é 2 nem 3, é um só, é a palavra do Senhor. Para nós entrar no céu, nós temos que caber dentro da Bíblia. Se nós estiver fora dela, pode saber que o céu não é para nós. Glórias a Deus. O caminho do céu, aleluia, está dentro da palavra de Deus. Se alguém chegar até você e dizer: não, irmão, mas não precisa disso tudo não, saiba que por trás dele tem um demônio querendo te desviar da verdade para te levar à condenação. Porque a vida do homem que vai morar no céu tem que estar enquadrada dentro da Sagrada Escritura. Essa é a única que o Senhor achou, aleluia, ensinando para nós. Aleluia, nunca podemos mudar ela, porque, aleluia, ai daquele, a palavra do Senhor diz: ai daquele que tirar e daquele que acrescentar. Nós temos que pregar ela como ela é. Aleluia. Mas se pregar o povo não vai aceitar, problema. Se eles não aceitam, eles vão para onde que eles quiserem. Mas eu vou seguir dentro dela, porque ela é que vai me levar para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos fazer a oração final, para depois nós fazer a oração, para Maria Flor, glórias a Deus, e cantar um louvor para aquela, do aniversário daquela criança, glórias a Deus, irmãos? O maior presente que nós podemos oferecer a alguém e também receber de alguém é a oração. Porque a oração, ela move as mãos de Deus e o Senhor dá para cada pessoa aquilo que ela precisa. Vamos fazer primeiramente a oração final. Glorioso Deus e Pai, Jesus querido, Jesus maravilhoso, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, pela vida de